Boa noite, pessoal. Vamos bater um papo aqui sobre livre-arbítrio. Será que isso existe? Aproveitar para compartilhar a live aqui. Saúde! Boa noite, Monte Azul. Boa noite, Brasil. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre livre-arbítrio. Paulo Luciani aqui, hipnoterapeuta, aquele cara que mexe na mente do povo. Fala sobre comportamento, emoções, filosofia, espiritualidade, um pouquinho de cada coisa. Livre-arbítrio. A Bíblia fala de livre-arbítrio. Pessoas dizem que todos nós temos o livre-arbítrio. Mas será que nós realmente temos livre-arbítrio? Será que você é realmente dono das suas escolhas, das suas decisões? Será que você de fato controla a sua vida, o seu comportamento? Será que você tem de fato livre-arbítrio? Coloca nos comentários aí, pessoal. Compartilha comigo a sua opinião sobre o livre-arbítrio. O que vocês acham? Você tem livre-arbítrio? É você que faz as suas escolhas? É você que toma as suas decisões na vida? Sim ou não? O que vocês acham? Comenta aí pra mim. Você tem livre-arbítrio de verdade? Rapaz, cadê o comentário? Não tem um? Olha, agora então vou recusar. O povo chamando pra batalha. Aquele trem de batalha vira uma confusão, um converseiro que não é muito a minha praia. Mas vamos lá. O que vocês acham? Existe livre-arbítrio ou não? A gente tem o poder de escolha e de decisão na nossa vida ou não? A Aliciana Rodrigues comentou aqui que não temos livre-arbítrio. Muito bem, Aliciana. Vamos entender isso direito. Primeiro ponto, entender que nada surge do completo nada. Sempre tem um passo que antecede o próximo passo. Por exemplo, você sai para comprar uma bolsa. Viu, Aliciana? Você sai para comprar uma bolsa. Você chegou na loja, tem uma bolsa preta e tem uma bolsa vermelha. Você vai decidir entre uma ou outra. Você ficou em dúvida entre a bolsa preta e a bolsa vermelha. A pergunta é, aí daqui a pouco você decidiu pela bolsa preta. Você de fato decidiu pela bolsa preta naquele momento? Ou já existiam circunstâncias que antecediam a sua escolha? Será que essa decisão realmente foi tomada naquele momento? Ou essa decisão ela já estava inconscientemente encaminhada para isso? Vamos entender isso? Por exemplo, é provável que quando você tomou a decisão, você se baseou em decisões que você tomou no passado. Você já tinha uma roupa que você pensou, essa bolsa vai combinar com tal sapato, com tal roupa que eu tenho. Então, decisões que você tomou anteriormente acabaram influenciando a sua decisão naquele momento. Então, desse ponto de vista, aquilo não foi
o seu livre-arbítrio, a sua escolha de fato naquele instante, naquele momento. Da mesma forma, muitas das nossas decisões, elas são influenciadas por fenômenos que nós não temos nem sequer consciência. Muita coisa que a gente não tem consciência está influenciando a nossa decisão. E aí você pode colocar o seu DNA. Tem comportamentos que estão registrados no nosso DNA de muitos e muitos tempos. Tem a sua criação, seu pai, sua mãe, como é que eles te criaram, a sua cultura, onde você está envolvida, os livros que você leu, os filmes que você assistiu, todas essas coisas, as experiências, os seus traumas, né? Tudo isso, de certa forma, está influenciando o seu comportamento, os seus estados emocionais, influenciando a maneira como que você toma decisões. Então, desse ponto de vista, o livre-arbítrio não existe. Porque você é uma mistura de eventos passados. Você é uma mistura do seu pai com a sua mãe, dos comportamentos deles, das decisões deles, do DNA deles, do que você aprendeu dos livros, dos filmes, das séries, das professoras, dos vizinhos, dos amigos, das pessoas com quem você mais se relaciona. Existe até uma teoria que diz que nós somos a mistura das 5 pessoas com quem mais nos relacionamos. Certo? Então, desse ponto de vista, sim, o livre-arbítrio não vai existir. Você não está de fato decidindo, escolhendo categoricamente aquilo que você pensa que está escolhendo. Mas, e como é possível que, por exemplo, na Bíblia diz que você tem o livre-arbítrio? As pessoas gostam de pensar que elas têm o livre-arbítrio, que elas têm o poder de escolha, o poder de decisão na vida delas. Mas quando você olha na prática, você vai perceber que existe uma série de eventos, de acontecimentos, de influências sobre os nossos comportamentos, sobre a vida que nós vivemos, que não são propriamente nossos, que são herdados. Então a nossa escolha, onde é que está? E aí que o Freud ficava louco, né? Aí que o Freud ficava louco. Porque ele chegou e falou assim, cara, eu descobri que o homem não é senhor do seu próprio lar. Você não é senhor da sua própria casa. Você não é dono das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões, dos seus próprios comportamentos. Olha que loucura isso, pessoal. Isso chega a ser assustador. A Nese Brito está dizendo aqui verdades, né, Nese Brito? Mas não é. Meu Deus. Que loucura que é isso. Chega a ser desesperador, né? Você parar para pensar, você parar para entender isso e falar, cara, eu não escolhi de fato a bolsa. Uma série de escolhas que eu fiz antes, que eu não sei por que fiz, me levaram a escolher essa bolsa agora. Eu não escolhi o meu namorado, eu não escolhi o meu marido, eu não escolhi onde eu moro. E aí você vai ver, tem muita coisa que não está de fato dentro de uma escolha consciente. Isso é louco. Para pensar nisso pra você ver. A gente pira, né? A gente pira. Você não é senhor da sua própria casa. Há um organismo inconsciente em você
que decide as coisas por você, sem que a sua consciência perceba. Isso é muito assustador. Meu Deus do céu. Mas, vamos acabar com o susto. Vamos acabar com o susto. O que acontece é que sim, é verdade. As suas decisões, as suas escolhas, o seu comportamento, tanto é que pensa comigo. Quem nunca na vida planejou algo quanto ao seu próprio comportamento, quanto à sua própria decisão, e deu tudo errado? Tipo, eu vou ali conversar com uma pessoa e vou falar com ela isso. Ou até a gente cria um diálogo na nossa cabeça, né? Eu vou chegar lá e vou falar assim, ela vai responder assim, aí eu vou falar mais assim, e a conversa vai terminar assim. Você chega lá, na primeira coisa que você fala, das que você planejou, a pessoa já responde uma diferente e pronto, botou o carro pro mato e sai completamente. Você perde o rumo, a conversa que você tinha planejado já não dá mais certo. E até no comportamento, eu não vou estressar com aquilo, vou chegar lá e vou falar, eu vou ficar calmo, eu vou ficar tranquilo. Na hora que você vê, você explodiu. Ou seja, você percebe a todo instante, a todo momento acontecendo na nossa vida, de maneira muito presente, muito real, que esse livre-arbítrio não existe. Que o seu poder de escolha, que o seu poder de decisão é uma balela. É uma mentira. Meu Deus. Mas não vamos assustar muito não, calma aí. Calma aí que, por mais que haja a influência da nossa cultura, do nosso DNA, dos nossos pais, ou até das nossas decisões passadas, tudo isso está influenciando o nosso comportamento agora, no presente. Os traumas que você viveu, tudo isso está influenciando o seu comportamento agora, no presente, nesse exato momento. Porém, existe dentro de cada ser humano uma essência que é só dele. Existe dentro de cada ser humano uma essência que só ele tem e que é única. Assim como o seu DNA tem parte do DNA do seu pai, tem parte do DNA da sua mãe, e há uma mistura desses dois DNAs. E essa mistura produziu um DNA único, exclusivo, que só você tem. Em meio a 8 bilhões de pessoas na Terra hoje, você tem um DNA único, que é só seu. Só você tem. Só você tem esse DNA. E assim também só você tem a sua essência. Só que aí é onde começa o problema da vida das pessoas. A maioria de nós não estamos vivendo a nossa verdadeira essência. Nós escondemos a nossa essência. Nós escondemos a nossa essência
a partir do momento em que fomos traumatizados por revelá-la. No dia que você revelou a sua essência, no dia que você resolveu abrir a sua essência para o mundo, no dia que você decidiu viver quem você é de verdade, o mundo te reprimiu. O seu pai te reprimiu, a sua mãe te reprimiu, as pessoas que conhecem você, os seus amigos. E há dentro de cada um de nós um instinto de sobrevivência que é muito forte. Sabe aquela dificuldade que as pessoas têm de focar mais no positivo do que no negativo, sabe? Isso acontece por causa do instinto de defesa. É um instinto de proteção. Você tem um instinto dentro de você que quer proteger você. E pensa comigo, isso é muito inteligente. Você tem mais necessidade de proteção, por exemplo, de fugir da dor, do que de buscar prazer. Isso é o complicado da história. Pensa comigo. Pessoal que está aí assistindo, fica à vontade para comentar, para participar, para discordar. Aqui é um bate-papo democrático. Eu acredito que se a gente abre o coração, se a gente expõe o que a gente pensa, o que a gente sente, as nossas ideias, os nossos pensamentos, por mais que pareça ridículo, por mais que pareça idiota, imbecil a nossa ideia, ou estão tirando das pessoas até o direito de ser idiotas, né? É bom que a gente amadurece a ideia. É bom que a gente choca uma ideia com a outra, mistura as duas e cria uma terceira ideia melhor do que a primeira, melhor do que a segunda. Então, continuando. Quando você decidiu expor a sua essência, mostrar quem você é lá no da sua alma, você percebeu que aquilo começou a gerar conflitos. E a gente tem esse instinto de sobrevivência, um instinto de proteção, que ele foca mais em proteger você do que em buscar prazer. A gente tem dois motivadores muito grandes, que é a busca por prazer e a fuga da dor. A gente vive querendo buscar prazer, encontrar prazer nas coisas, certo? Ao mesmo tempo que a gente quer fugir da dor. Então, tudo que você faz, de certa forma, vai estar ligado nesses dois estímulos. Eu estou fazendo isso porque eu encontro prazer. Por que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar porque eu tenho prazer de me sentir útil, eu tenho prazer de receber o meu salário, de ter uma renda, de ser independente. Ou às vezes outra pessoa já tem mais o estímulo baseado na dor, certo? Eu vou trabalhar porque eu tenho. Me causa muita dor não ter dinheiro, me causa muita dor não me sentir útil. São as mesmas coisas, entende? Olha como é que é isso, mas vistas de um ponto de vista diferentes. Estimulado por um sentido emocional diferente. E aí, o que é muito natural no ser humano, é muito instintivo esse senso de proteção, de querer fugir da dor, o instinto de sobrevivência. Hoje eu estava fazendo uma sessão online com uma cliente e eu dei esse exemplo para ela, tipo assim, imagina que você está numa trilha ali no mato, caminhando, e aí você vê um pau ali naquela trilha, muito semelhante a uma cobra. Quando você vê, você se assusta, pula para trás, para então você ir analisar aquilo mais friamente. E aí, tipo assim, aí depois que você analisa friamente, é um pau, não é uma cobra. Então, beleza, tudo bem. Se fosse o contrário, se você não tivesse essa reação
A reação é aqui, né? Viu o negócio, é uma cobra ou não é um pau, você não fica indeciso. Você já pula logo, se protege primeiro. Depois que você se protegeu, aí você vai fazer uma análise mais fria, mais detalhada. Você vai questionar a questão, a situação. Só que antes, tipo assim, se você não tivesse essa reação, se você fosse primeiro fazer essa análise fria, se houver um pau ou uma cobra, é uma cobra, picou, morreu. Entende? Então, para sua mente inconsciente, faz mais sentido preservar a sua vida, faz mais sentido ela buscar a sua sobrevivência, primeiramente, é a prioridade dela, a sobrevivência, para em segundo plano buscar prazer. A gente quer prazer, mas esse prazer ele é secundário mediante a necessidade de sobrevivência. E baseado nesse fenômeno, a gente criou então esse instinto e ele fica sempre atento a uma situação onde que ele está mais focado no que gerou dor, no que gerou sofrimento, porque isso representa justamente o instinto de sobrevivência, a autopreservação. É boa a estratégia, tá bem? A estratégia é boa. A humanidade vem usando isso há milhares de anos e está dando certo. Chegamos até aqui. Porém, dizia a minha avó que a diferença do remédio para o veneno é a dose. É só a dose. Falei isso com a cliente de hoje também, que eu estava atendendo lá na sessão online. A diferença do remédio para o veneno é só a dose. Aí eu perguntei a ela, era uma garotinha, 14 anos. Perguntei para ela assim, me fala um medicamento que você já tomou. Dipirona. Quantas gotas? Tava 20, 30 gotas para dor de cabeça. Beleza. Ao invés de 20, 30 gotas, você tomar 20 ou 30 frascos, o que vai acontecer? Ah, não, eu vou passar mal ou até morrer. Exatamente. Então, ou seja, se você pega uma coisa que é para curar você, que é um remédio, mas você usa numa dose errada, aquilo vai te gerar um problema. Então nós aprendemos a usar esse instinto de defesa, esse senso de proteção, esse próprio senso de pertencimento, a gente quer pertencer ao grupo. Entenda que isso também faz parte do instinto de defesa, né? Vamos lá. Há muito tempo atrás, os seres humanos viviam em comunidades muito pequenas, aldeias indígenas. Essas aldeias tinham 50, 100 membros, talvez. Imagina, se você está numa aldeia que tem 100 pessoas vivendo ali, se você briga com 10 pessoas de lá, é 10% virar de seu inimigo. E ó, a dificuldade que você tem de sobreviver sozinho, numa selva, enfim, é muito grande. Então você é dependente, a sua sobrevivência, ela depende da sociedade. E aí você vai ver um bug que o nosso cérebro tem, que a gente permanece até hoje vivendo com base nesse sistema. Hoje a gente vive em sociedades que tem milhões de pessoas e mesmo vivendo em sociedades com milhões de pessoas, uma parte nossa parece que ainda vive numa aldeia de 50 membros. E olha que se não é verdade, pensa comigo. Você fala uma coisa com uma pessoa, tipo assim, as ações do nosso dia a dia. Você faz uma boa ação para alguém, você vai lá, fala com uma pessoa uma coisa boa para aquela pessoa, tipo, se dá uma ajuda para ela, você motiva uma pessoa que está ali depressiva, uma pessoa que está triste, você vai e fala uma coisa, inspira, ajuda ela de algum sentido, você sente uma alegria, um bem-estar, que bom, ajudei um ser humano, a gente tem essa sensação de verdade, né? Um altruísmo.
Boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Opa, boa noite, Francisco, bem-vindo aí à nossa live. Fica à vontade aí para comentar, perguntar, discordar. Muito bom ter você aqui. E aí, voltando ao raciocínio, o que acontece ali? Você faz 10 boas ações num dia, 10 pessoas que você ajudou, uma velhinha que você ajudou a atravessar a rua, uma pessoa que você cedeu o lugar no ônibus, enfim, 10 pessoas que você ajudou no dia. E aí, nesse mesmo dia que você ajudou 10 pessoas, você sentiu bem pra caramba, uma alegria, uma sensação boa por ter ajudado essas pessoas. Nesse mesmo dia que você ajudou 10 pessoas, você falou mal de uma colega de trabalho. Ou você foi meio ríspido com ela numa resposta e, enfim, teve um pequeno desentendimento. E aquela pessoa ficou chateada com você, ou às vezes ela nem ficou chateada com você, mas depois que você fez alguma coisa que você mesmo condenou, passa um pouquinho de tempo, você começa a se martirizar com aquilo. E a sua mente fica rodando, rodando sem parar, aquela lembrança, meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu me comportei assim? E você fica tomada de um sentimento de culpa, de dor, de puto, bravo com você mesmo. Pra que eu fiz aquilo? Porque, olha só, você ajudou 10 pessoas durante um dia, mas você fica mais focado. Olha que loucura que é isso, não é, pessoal? De 10 pessoas que você ajudou no dia, você fica mais focado, você lembra muito mais da uma única pessoa que você teve uma ação que não foi tão legal. Você fica lembrando mais, revivendo mais, remoendo mais na sua mente a lembrança, o sentimento de culpa, de dor, daquela situação em que você não se comportou bem. Por que nosso cérebro prega essas peças na gente? E talvez alguém que está aqui ouvindo a nossa live, assistindo, acompanhando, esteja passando por algo assim. Pessoal, mais uma vez, fica à vontade aí para comentar, perguntar, trocar ideia. Então, por que a gente fica mais focado naquilo que está ligado à dor, à culpa? Por quê? Vocês já se perguntaram por isso? Eu nem consegui trabalhar hoje. Conta pra nós, Nesbito, o que aconteceu que você não conseguiu trabalhar? Foi por algo assim? Por que então a gente fica mais focado nisso? Nos nossos erros? Nas nossas tragédias? Nos nossos dramas? Do que na parte boa que a gente fez? Cadê o livre-arbítrio para decidir? Cadê o livre-arbítrio para decidir? Não, eu errei, mas eu me perdoo e eu vou focar nesse ponto. Por quê? Porque a gente acaba sabotando a nossa alma, nosso estado emocional, para focar mais na culpa. Porque, de certa forma, a gente continua preso naquela ideia de pequenas tribos, a gente continua preso naquela ideia do senso de preservação, da necessidade de ter que agradar todo mundo, de ter que conviver e se relacionar bem com todo mundo. A gente continua preso. Não que seja uma ideia ruim, tá bem? Porém, a gente tem que pensar o que é a realidade. E às vezes a gente fica também vivendo uma utopia, porque tipo, eu vi um cara que fala assim, que foi, não tente agradar todo mundo, você não é cerveja. É mais ou menos essa a ideia.
E outro que disse assim, o cara chegou para o mestre e perguntou, né, para um sábio, falou, mestre, qual é o segredo do sucesso? E o mestre respondeu, o segredo do sucesso eu não sei, mas eu sei o do fracasso. É tentar agradar todo mundo. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo porque as próprias pessoas, elas não estão sabendo agradar elas mesmas. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Mas vamos voltando ao foco. Vamos voltando ao foco. Cadê o livre-arbítrio, então? Ele está sendo influenciado por esse instinto de sobrevivência, por esse senso de pertencimento. Ele vê uma necessidade de pertencer ao grupo. E tudo isso misturado vai roubando de nós o nosso livre-arbítrio. Tudo isso vai impedindo que você seja você mesmo. Porque você passa a tomar as suas decisões, você passa a se comportar de modo a se defender sempre do problema, a pertencer ao grupo. E isso é muito terrível, por exemplo, em relacionamentos conjugais. Em relacionamentos conjugais, isso cria problema pra caramba, porque um se anula pro outro. Um se anula pro outro. A pessoa começa a se relacionar com a outra e de repente ela quer tanto manter aquela relação que ela quer só agradar o outro e ela anula ela. Ela deixa de existir para coexistir. Porque temos dificuldade de nos perdoarmos. Perfeito, Aliciano. É exatamente disso que eu estou dizendo. Onde é que está o seu livre-arbítrio? Se você quer se perdoar, você quer sair desse sentimento de culpa, mas você não consegue. Você continua preso nesse sentimento de culpa. Então, cadê a sua escolha? Mas vamos falar. Vamos falar a verdade aqui, vamos entender como é que isso funciona. Porque o livre-arbítrio de fato existe, tá bem? De fato existe. Mas a maioria de nós não está usando. A maioria de nós não está usando. É como quem tem um carro, mas não sabe dirigir. Você tem, mas não usa. Você tem o livre-arbítrio. A dificuldade de se perdoar, ela passa pela dificuldade de se compreender. Ela passa pela dificuldade de se entender, de saber como você funciona. O autoconhecimento sobre seus próprios estados emocionais, sobre como você usa essa bagagem que você tem de memórias, de emoções, de DNA, de comportamento dos pais, dos seus próprios traumas, das suas lutas interiores, das suas guerras espirituais, do seu vazio existencial. Tudo isso aí está influenciando quem você é, porque você de fato não se encontrou. Olha o que disse um rabino. Eu não lembro o nome dele, mas eu achei muito legal a frase dele. Porque ele disse: se eu sou quem eu sou, porque você é quem você é. Não, como é que é? Assim, não. Se eu sou quem eu sou, porque você é quem você é, e você é quem você é porque eu sou quem eu sou, nenhum de nós é ninguém. Porque o que ele está dizendo? Está dizendo tipo assim, o meu comportamento aqui não é o quem eu sou de verdade. Ele está sendo influenciado por quem você é. E o comportamento seu também não é quem você é de verdade, porque está sendo influenciado por quem eu sou. E aí virou confusão na nossa cabeça. Agora ele disse, então, agora, se eu sou quem eu sou, porque eu sou quem eu sou,
e você é quem você é, porque você é quem você é, agora nós podemos conversar, porque agora nenhum anula o outro. Entender que eu não sou perfeito, você não é perfeita. Nenhum de nós é. A sua dificuldade de se perdoar, Luciana, ela vem justamente daí. Ela vem de você querer ser perfeita para agradar os outros. Mas não é sua culpa também, não estou dizendo isso para te culpar. Na verdade, o que eu quero que você entenda é que essa questão, ela tá ligada aos seus próprios traumas. Essa questão tá ligada a quem você aprendeu a ser para tentar se encaixar no grupo, para tentar se defender. É o seu instinto de defesa falando mais alto. É o instinto de defesa querendo proteger uma personalidade sua. Mas essa personalidade é só uma faceta de quem é a Aliciana como um todo. Só que na sua dificuldade de aceitar os seus próprios defeitos, na dificuldade de aceitar a sua própria escuridão, você busca ser só luz. Mas nós somos uma mistura de luz e escuridão, de virtudes e defeitos. E tentar ser uma coisa só. Para se encaixar, porque às vezes até o defeito não é defeito e às vezes a virtude não é virtude. É só uma busca para se encaixar em um grupo. Vou te dar um exemplo prático aqui. Quando eu era adolescente, teve uma época da minha vida que a gente era muito roqueiro. Só usava roupa preta, as camisas do Iron Maiden, Metallica, Sepultura. E tipo assim, se você ouvisse uma música sertaneja e gostasse, você não podia revelar aquilo naquele grupo. Porque era do grupo dos roqueiros. Você é o cara do rock, meu irmão. A minha tribo é a tribo metaleira. Aí você vai lá e fala, pô, ouvi uma música sertaneja hoje que eu gostei. O resto do grupo, eles não iam te julgar pela realidade. Pô, pera aí, a música é boa ou ruim? Não. Eles já iam te excluir, você ia sofrer uma zombaria, você ia ser excluído do grupo. Então, ou seja, você anula o seu gosto, você anula quem você é, o que você pensa, a sua ideia. Como eu disse aqui, até o direito de ser idiota está sendo tomado das pessoas. Para quê? Para pertencer ao grupo. Eu vou fingir que eu não gosto dessa música sertaneja. Eu vou fingir que eu não gosto de tal ideia. Eu vou fingir que eu não penso assim. Eu vou fingir que eu não sou de tal jeito. Porque senão eu vou sofrer uma repressão das pessoas à minha volta. E aí é onde que mora o perigo. Aí é onde que mora o perigo. Porque a sua mente inconsciente, ela não aceita isso. Ela não engole essa ideia. Porque o seu ego tentando se encaixar, se proteger, o ego detesta ser atacado. Ele detesta não ter respostas, não estar por cima. Então, para ele é mais fácil criar um personagem. Um personagem que agrada a todo mundo, um personagem que se encaixa em todas as situações. Para ele não ter que enfrentar constrangimentos, para ele não ter que sofrer. E aí a gente vai perdendo a essência. Na verdade, sabe onde é que a coisa começa, Aliciana? A coisa começa lá na infância. Lá na infância,
quando você começa a receber o amor dos seus pais, começa assim, geralmente, né? De maneira genérica, cada um caso, é claro. Mas tipo assim, você começa a receber o amor dos seus pais, o carinho dos seus pais. Eles parecem quando você é bebezinho, né? Fala mamãe, fala papai. Estimula você a falar. Depois que você começa a crescer um pouquinho, aí já manda você calar a boca. Estimula você a andar. Estimula você a se mover. De repente, esse menino tá andando demais. Esse menino não fica quieto. Não é assim? Olha que louco. Olha que louco. E aí, em um dado momento, parecia que você era amado. Parecia que você era amada por quem você era. Parecia que, independente do que você fizesse, você recebia amor e carinho. E aí é que é foda. Aí é que é foda. Porque depois chega uma hora que você começa a ser reprimido, você começa a ser reprimida. Justamente por aquilo que estava mandando você fazer, cara. Anda menino, anda menino, anda menino. De repente fica quieto, menino. Para de andar, menino. Fala criança, fala bebê. De repente cala a boca, bebê. E aí a mente começa a entrar em parafuso. É para falar ou é para calar? É para andar ou é para ficar quieto? O que é para fazer? Como é que eles vão gostar de mim? Cadê aquele tratamento que eu tinha antes? De carinho, de beijo, de amor e de estímulo. Por que agora é grito? É xingo? Boa noite, MR. Bem-vindo à nossa live. Por que agora é repressão? É punição? A criança fica louca. Ela não sabe mais quem ela é. Ela não sabe mais como ser amada ou pelo que ela vai ser amada. E todo mundo quer ser amado, quer pertencer ao grupo. E o primeiro grupo é a família. Isso gera uma loucura e traumatiza a criança ali. E aí é onde que nasce o trauma. É onde a pessoa se divide em duas ou mais personalidades para tentar se encaixar. Se eu for comportado, a mamãe me ama, o papai me ama. Se eu ficar quietinho. Mas de repente já tem outra situação que eles não querem que eu fique quietinho, eles querem que eu faça alguma coisa. Sou a favor de ensinar sobre o comunismo para crianças. Estou equivocado? Cara, se você tivesse certeza disso, você não estava me fazendo a pergunta. Esse é o primeiro ponto. Se você tivesse certeza disso, você não estava fazendo a pergunta. O que é certo, o que é errado, não existe. Entende? O certo ou errado é um contexto, é uma situação. Tem parte do comunismo que vai ser boa. Tem parte da direita que vai ser boa. Qualquer extremo que você for, se dividir a sociedade em duas, se dividir as pessoas em duas, se dividir as coisas em duas, na minha opinião, humilde opinião, nunca vai dar certo. Porque se você for olhar tudo que você olha de uma maneira inteira,
envolve duas coisas. Além de psicólogo, aproveita para ir com a filosofia extremista, é genial. Não, cara, é justamente sair do extremismo. É sair do extremismo. Pensa comigo. Você acha mesmo que tudo na esquerda é bom? E que tudo na direita é mal? É não. Tem coisa na direita que você mesmo, se você olhar de perto, você vai falar assim, não, isso aqui eu concordo. E tem coisa na esquerda que você mesmo vai olhar e discorda. Tem coisa em mim que você vai olhar e concorda, tem coisa em mim que você vai olhar e discorda. Desconfio que não existe de verdade. O que pode ser uma alucinação da sua cabeça, ou talvez ninguém exista. A gente tem várias teorias para isso, né, do multiverso. Mas vamos seguindo ao tema aqui, porque o tema não é a política, o tema é o livre-arbítrio. Então, quando você começa a dividir o ser humano em dois, quando você... Não, tranquilo, não precisa pedir perdão, não, tranquilo. Estamos aqui num bate-papo democrático, aberto para todo mundo ter direito de opinar, de falar, de concordar, de discordar, e seja bem-vindo para fazer todas essas coisas. Então, voltando aqui ao ponto. A criança fica perdida nesse momento em que ela não sabe mais como ela agrada os pais. Dias atrás diziam para eu falar, agora estão dizendo para eu calar. Dias atrás diziam para eu andar, agora está dizendo fica quieto. Ela se perde. E ela então fica buscando uma forma de se encaixar ao humor dos pais. Ela começa a buscar um jeito de ganhar o amor e o carinho que antes ela recebia gratuitamente, sem fazer nada. Agora ela começa a colocar nela mesma a responsabilidade de ter um comportamento, de fazer coisas que atraem esse sentimento dos pais de amor, de carinho, de aceitação, de pertencimento ao grupo. E aí ela começa a se dividir. Ela deixa de pensar nela, ela deixa de viver quem ela é para viver o que ela acredita que vai agradar o outro. E aí começa em casa com os pais, só que depois ela vai fazer isso com a professora, com o colega da escola e depois na vida adulta com o cônjuge. E todo mundo começa a viver uma máscara. Todo mundo começa a viver um personagem que não é quem ele é de verdade, mas que é um fantoche que ele acredita que vai agradar o outro. E essa é a merda da vida. Para racionalizar. Para raciocinar. Bem-vinda, Cleide. Verdade. Encontrei mais alguém que concorda, então. Não que a gente é o dono da verdade, não que a gente precisa disso, mas para a gente começar a analisar as coisas e ver que muitas vezes a gente não está se comportando sendo a nossa essência. Muitas vezes a gente não está vivendo o que a nossa alma deseja, o que a gente quer de verdade. O que faz sentido para a gente. O que a gente concorda ou discorda, como nosso amigo aí está falando sobre o comunismo, por exemplo. Talvez no meio onde ele vive, ele não pode, por exemplo, falar, olha, essa coisa aqui do comunismo eu não concordo. Porque tem um grupo lá que acha que todo o comunismo é perfeito, que não tem nenhum ponto no comunismo que não é correto. Entende isso? Então você começa a querer pertencer ao grupo. Você começa a querer viver com base na aprovação das pessoas. Estou sendo aprovado ou estou sendo reprovado?
Então, cadê o seu livre-arbítrio? Cadê você? Cadê quem é você de verdade? Você é, então, o personagem que quer agradar esse ou aquele, que quer agradar o grupo, que quer agradar a esposa, que quer agradar o esposo, o namorado a namorada, o filho a filha, o padre o pastor. Então você não é ninguém. Então você não é nada. Porque você é o que os outros pensam de você. Mas quem são os outros? Os outros não são ninguém também, porque eles também estão vivendo a mesma coisa. Então cadê o seu livre-arbítrio? Agora vamos entrar nele. Mas espera um pouquinho, que a minha caneca tá seca e eu preciso abastecer. Já volto, 2 minutos. Não saiam daí. Tamo de volta. Caneca tá cheia. E vamos seguindo. A Aliciana perguntando aqui, e como fazer para sair disso sem machucar ninguém? Ótima pergunta, Aliciana. Pô, obrigado, você está contribuindo muito com a live, trazendo esse bate-papo que eu quero, é isso? Isso faz a live ficar interessante. Vamos lá. Primeiro ponto, a gente não deve focar nessa questão do machucado, não machucar ninguém, sabe? Não funciona assim. Entender que a vida ela é feita de acidentes. Então, se tipo assim, você esbarra em alguém, tipo, tem hora que você machuca alguém sem querer. Você machuca alguém sem querer. Não foi seu livre-arbítrio, né? Não foi sua intenção. Você está caminhando e esbarra em alguém, você está caminhando e pisa no pé de alguém, você machucou alguém sem querer. O que você precisa fazer depois que aconteceu? Depois que você machucou sem querer, você precisa pedir desculpa, corrigir o seu erro, fazer o que você puder fazer para ajudar, para corrigir o problema. E, como se diz, é o que dá para fazer. O que é ruim? É ruim quando você machuca deliberadamente. Quando você conscientemente escolhe, decide ferir alguém. Aí é complicado. Porque tem uma decisão, né? Agora, como sair disso nesse sentido do livre-arbítrio, né? De ter o livre-arbítrio, de exercer o livre-arbítrio. A questão de exercer o livre-arbítrio, de assumir o controle disso, passa por curar seu trauma. Você precisa curar seu trauma. Saúde!
Você precisa curar o seu trauma e deixar de ser um ser dividido. Frases da Bíblia. Jesus um dia expulsou um demônio de uma pessoa, está escrito na Bíblia, tá? E aí, quando ele expulsou aquele demônio, uma pessoa foi lá e disse assim: eis que este expulsa os demônios em nome de Beelzebu, pai dos demônios. Aí ele disse assim, Jesus falou assim, está escrito na Bíblia, né? Se uma casa é dividida contra si mesma, como o seu reino subsistirá? Tem como? Se uma cidade está dividida contra si mesma, ela será arruinada. Então, estou dizendo isso aqui só para enfatizar que você precisa, Aliciana, de parar de se dividir, de se integrar em uma só pessoa. E ser uma só pessoa é admitir que você não é perfeita. Começa por aí. Não entenda, por favor, isso como um sermão, como lição de moral. Muito pelo contrário. Uma das melhores coisas que eu aprendi, e tem muito pouco tempo, foi comer das minhas próprias palavras. Quando eu estou dizendo isso aqui para vocês que estão aqui me ouvindo, eu estou dizendo para mim mesmo comer. Para eu mesmo receber. Eu preciso de comer isso também. De viver isso também. Pouca gente vive o que prega. Isso é um dos maiores problemas da humanidade. Vamos por mim. Porque tem muita gente pregando muita coisa, mas que elas mesmas não vivem. Que elas mesmas não vivem, mas pregam para os outros. Então, entenda isso da melhor maneira possível. Deixar de se dividir é entender que você não vai ser perfeita nunca. Como eu disse, a gente machuca os outros, nem sempre é porque quer. Às vezes é porque você cometeu um erro, um equívoco que não estava no seu controle. Você esbarra em alguém, você pisa no pé de alguém, você quis, mas você machucou. Agora, quando você decidiu machucar, aí é outros 500, aí é outra situação. Mas eu sou um eterno romântico. E eu teimo em acreditar na ideia de que as pessoas, no fundo, não são ruins. Elas só estão perdidas. Elas só não sabem de fato o que fazer, como fazer, para onde ir. Me incluo nelas, tá? Me incluo nesse meio aí. Às vezes é isso. Então, o que muitas vezes acontece é que a gente passou a acreditar no personagem que a gente criou para se defender. A gente tentou viver a essência, tentou ser espontâneo, ser natural. Começamos a sofrer repressões do ambiente. Através dessas repressões, a gente, no desejo e na intenção de ser amados, nos dividimos entre um personagem e quem nós somos. Para não mostrar quem nós somos, vamos criar um personagem que agrada a todo mundo, que todo mundo aceita, que todo mundo ama, para ele ser amado. E essas pessoas, quando amam, então não estão amando você, estão amando o seu personagem. E essa divisão, chega uma hora que ela vai gerar um problema para você. Você está dividida, disse Jesus, o reino dividido contra si mesmo, ele não subsistirá, você está dividido. Tem que ser uma unidade, tem que ser um só. Né? O Wilson está dizendo aqui, esquerda acha Lula é presidente, vocês estão enganados, realidade Lula não manda no Brasil. É exatamente isso. Essa divisão esquerda-direita. O reino está dividido contra si mesmo.
O reino está dividido contra si mesmo. Uns são da esquerda, os outros são da direita, e eu queria saber quem é do Brasil. Porque o Brasil então está dividido entre esquerda e direita. O que é que vai fazer? Ele está dividido. Como é que um reino dividido entre si mesmo vai subsistir? Tem que ser um só. É um Brasil só. Não, mas tem o Brasil da esquerda e o Brasil da direita. Vamos parar com isso. Então, voltando à questão da nossa amiga Aliciana, resolver isso é voltar a ser um único ser. Isso passa por você se compreender como um ser que erra, como um ser que tem egoísmos, e tá tudo bem, como um ser que tem desejos, como um ser que tem várias coisas que muitos julgam como errados, mas que por outro lado também tem grandes virtudes. Tem um lado seu que é egoísta e um lado que é altruísta. Tem um lado seu que quer tirar vantagem das coisas, mas tem um lado seu que quer doar para o outro, que quer se doar, inclusive. E esses dois lados são a esquerda e a direita. Acabou que tudo se complementou, né? É esquerda e direita. São os dois lados de uma mesma Aliciana. Você não precisa ser perfeita. E você jamais vai ser. Se você se cobrar, se você se cobrar ser perfeita, você vai sofrer demais com isso. Então, o aprender a se perdoar tá nisso aí. Saber que sim, você erra. E saber que você erra te faz humana. Porque agora você é capaz de olhar para aquele que errou feio com você e dizer: essa pessoa é humana também, igual eu. Talvez não teve a maldade. Talvez não teve a intenção de me machucar, mas me machucou pra caramba. Foi irresponsável às vezes. Foi imatura às vezes. Mas não má do sentido deliberado. Eu quero causar dor na Aliciana. Entende, Aliciana? Então, é entender que machucar os outros sem querer, às vezes vai acontecer. Agora, aprender com os erros. Se a gente continuar girando e rodando e caindo sempre, sempre, sempre nos mesmos erros, aí a gente tem que acordar e parar e pensar por que eu estou caindo sempre nos mesmos erros, porque eu não estou aprendendo com eles. Olha que o desenho daqui da xícara. Ó. É um cérebro misturado com a lâmpada. A luz do entendimento. Entende? Você tem treva dentro de você. Eu também tenho. Todos nós temos. Mas essa treva misturada com a luz. Numa metade do dia. O dia tem 24 horas. 12 de luz e 12 de trevas. Mais ou menos divididas. Assim. Então é nesse sentido. Que MR, falando verdade. Deus colocou poder e soberania. Muito importante da história. Principalmente o Brasil. O Brasil está uma maravilha. Fonte Saci Pererê. Não tem como não rir, né? O Lula é assim porque foi molestado quando criança. Meu Deus. A democracia é relativa, fonte Luiz Inácio. Enquanto o Brasil estiver dividido entre esquerda e direita, vai continuar tomando no central. A melhor de todas, MR. Essa foi muito boa.
Me desculpa. Enquanto tiver dividido entre esquerda e direita, vai continuar tomando no centrão. Puta que pariu. Ah, meu Deus. O pessoal gosta da política, né? Não tem jeito, não. Mas faz parte, né? A política faz parte da vida. É isso. O bom desse momento político, dessa polarização que a gente está vivendo, é justamente a gente começar a olhar para os dois lados e sair do extremismo. Já que vocês querem falar de política, eu vou entrar um pouquinho nisso, então. Ligando isso ao nosso tema, né? Que é o livre-arbítrio, né? Vamos entender isso, vamos lá. O livre-arbítrio, ele diz respeito, inclusive, a essa questão política também. Será que a gente não começa, então, a se comportar e fazer as coisas só baseado no nosso grupo político, na nossa ideologia política? E a gente, então, começa a criar um personagem que se encaixa ali também. Tipo, tem algumas coisas da esquerda, eu propriamente dito, algumas coisas da esquerda que eu acho muito legais e algumas coisas da direita que eu acho muito legais também. E algumas coisas da esquerda que eu acho muito ruins e algumas coisas da direita que eu também acho muito ruins. E se a gente tá polarizado, ou você é só uma coisa ou só a outra, a gente vai, como disse a MR, tomar no centrão mesmo. Porque se você parar para pensar, nenhum dos dois lados é perfeito. E se você deixar todo mundo e todo para um lado, só para aquela ideologia, depois elas vão criar uma divisão dentro da própria divisão. O ser humano é assim, por natureza. Mas não é só o ser humano que é assim, é porque se você for parar para pensar, nada é perfeito, gente. Me diga uma única coisa que é perfeita. Nenhuma é. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Uma faca afiada na cozinha é uma ótima ferramenta. Ela ajuda você a cortar as coisas, cortar a verdura, descascar, cortar carne, se alimentar, manter sua família viva. Essa mesma faca afiada pode cortar seu dedo, pode ser usada para estuprar, matar, roubar. Então a faca é ruim porque ela corta e mata, ou a faca é boa porque ela descasca e... Entende? Vamos deixar de ser infantil, cara. Vamos deixar de ser infantil e vamos olhar as coisas como elas realmente são. A faca não é nem uma santa e nem é um capeta. É só uma faca. Dá para você usar bem, dá para você usar ruim, de um jeito ruim. Você pode usar a sua inteligência de um jeito bom. Você pode usar a sua inteligência de um jeito ruim. Pessoas muito inteligentes fizeram a bomba atômica. Pessoas muito inteligentes criaram armas de fogo, armas de destruição em massa. Pessoas muito inteligentes criaram vacinas. Pessoas muito inteligentes criaram medicamentos. A inteligência dá para ser usada para o bem e para o mal. É ser muito infantil. É ser muito infantil olhar para qualquer coisa e dizer que aquilo só tem benefício. Basta ter 2 neurônios para analisar isso, velho. Entende? Não adianta ficar nessa briga, nessa luta de direita e esquerda. Nessa luta de que os filmes, por exemplo, os filmes, as novelas, eles fazem muito isso, né? Um personagem no filme é só bonzinho, tudo que ele faz é bonzinho. Já no começo do filme você já vê a expressão dele. Ele é tudo bonzinho, ele é o mocinho do filme. E o outro é o vilão do filme. O vilão só faz o mal, o mocinho só faz o bem. Que maravilha!
E aí você começa a dividir a vida igual um filme. O Lula só faz o mal, o Bolsonaro só faz o bem. E vice-versa. Para o outro, não. O Lula é o mocinho e o Bolsonaro é o vilão. Na minha opinião, os dois são mocinhos e vilões ao mesmo tempo. E eu também sou. Eu também tenho um lado que é bonzinho, que é altruísta, que quer ajudar, que quer amar todo mundo, que quer abraçar. Mas daí a pouco o outro lado já quer ser egoísta, já quer tirar vantagem, já porque você tem suas necessidades. Você tem suas necessidades, eu também tenho as minhas. Ninguém é um ser disposto a se sacrificar pela humanidade. Quem é o Marte nessa história? Quem é o Marte? Entende? O Luiz Gonzaga, chamaram ele, convidaram ele para se candidatar. Ele não quis aí falar com ele, não, precisa ajudar o povo do sertão, o povo sofrido do Nordeste. Candidata. Aí tá bom então, vou candidatar então. Será que é para ajudar o povo? Eu quero ajudar o povo. Vou candidatar. Chegando nas vésperas da campanha, aí não, só preciso investir dinheiro para a campanha. Ah, não, mas eu não tô aqui, né, para ajudar o povo? É, mas se ajudar o povo, você tem que gastar para ser eleito. Ele falou, então tire meu nome daí. Eu nunca vi ninguém pagar para ajudar. Aí ajudar a gente vai lá e ajuda, ele não paga para ajudar. Entende? Então o cara tinha senso. O cara falou, pô, você tá fora da caixa. É tudo um esquema. Ainda que tem um que não está envolvido no esquema, 99 tá. E às vezes aquele que não tá, mas ele tá vendo o outro que tá, mas é do grupo dele, ele tá fingindo que não tá vendo. Então vamos parar de ser infantil, gente. Vamos parar de ser infantil. Eu mesmo já caí nessas balelas todas e já briguei demais por causa disso e cansei. Eu cansei. Eu cansei porque eu acho que, no final das contas, a gente tem que buscar viver o nosso livre-arbítrio. Toma as suas próprias decisões. Faz aquilo que você acha que deve fazer. Vive a sua essência, seja maduro o suficiente para saber que você comete erros. Volta atrás quando você errar. Corrige seus erros. Peça desculpa, peça perdão, seja humilde. Às vezes uma criança que nunca sentou no banco da escola vai te ensinar uma coisa que você jamais foi capaz de aprender. Seja humilde para isso. Não seja tolo achando que você é o único capaz de ensinar. Disse Dale Carnegie no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Todo homem que eu encontro pelo caminho é superior a mim em algum ponto e nesse particular eu aprendo dele. Então não adianta ficar de balela, de nhen, e achar que um é só luz e o outro é só treva, um é só um mocinho, o outro é só um vilão. Todo mundo tem um pouquinho de vilão, tem um pouquinho de mocinho. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. Todo mundo tem. Inclusive eu, inclusive você. E quanto antes a gente entender isso, quanto antes a gente colocar luz na nossa treva, melhor para nós, melhor para os outros. Porque aquele que finge que ele só é mocinho, aquele que finge que ele é só do timinho do bem, esse daí muitas vezes acaba sendo mais perigoso do que aquele que entende que é do time do bem e do mal. Porque a maldade dele está encoberta. Você sabe, tipo assim, o ladrão que vai lá roubar de alguém. É bárbaro, né? Eu não gosto.
Mas você sabe o que me deixa mais assim puto? É, por exemplo, o cara que usa da bondade do ser humano pra roubar ele. Esse eu acho bravo. Tipo assim, um cara que tá ali pedindo carona na rua, na beira de uma estrada. Ou já vi algumas coisas tipo assim, quadrilha vai lá e coloca uma mulher com um boneco enrolado num pano na beira de uma estrada, fingindo que é uma mulher com um bebezinho precisando de carona, sabe? E que aí a pessoa para porque por ser uma mulher com uma criança, como é que eu não ajudo? Na hora que o cara para, ele é assaltado. Essas pessoas que fazem isso daí, eu fico muito mais puto com elas. Sabe por quê? Porque ela não tá só cometendo um crime, ela não tá só roubando uma pessoa. Mas é porque ela tá fazendo o cara que foi humano, ela tá fazendo o cara que se dispôs a ajudar alguém que tá passando necessidade a nunca mais querer ajudar ninguém, velho. Isso, na minha cabeça, no meu jeito de pensar, é foda. Sabe, o cara que se eu vi acontecer. Um dia eu fui num comércio, na cidade de Janaúba, inclusive, que perto de Monte Azul. E aí eu conversei com o cara do bar lá, eu pedi uma água, e o cara falou assim, eu não dou água a ninguém aqui mais. E aí ele falou, você me desculpa, nem sei o que isso é, mas eu não dou água a ninguém aqui mais por um motivo. Os assaltantes chegam aqui, pedem água pra mim, quando eu vou buscar água, na hora que eu viro, ele sacou a arma e botou a arma em mim. E usa disso pra me roubar. Entende? Então isso aí eu acho mais bárbaro. O cara que já chega e mostra que ele é mal mesmo, eu sou mal mesmo, toma aqui, me dá e rouba. É ruim, é horrível. Mas o que finge de bom e faz o mal, esse pra mim ainda é pior. Ele ainda é pior porque ele mata no coração da vítima o desejo de ajudar, o altruísmo, o ajudar sem interesse, o se preocupar com o bem-estar do outro, sabe? E aí é triste. Aí pra mim é mais triste. Então, assim é a pessoa que ela começa a fazer uma ginástica mental pra fingir que ela é boazinha. Ah, eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Eu só faço bem, tudo sem interesse. Eu quero salvar a humanidade. Eu amo todo mundo. Às vezes não ama ninguém, né? Diz que teve uma vez que tinha um médico muito rico, coisa muito antiga, né? Tinha uma carruagem, andava de carruagem ainda. E ele estava indo lá visitar o guru dele em outra cidade. E esse médico encontrou um judeuzinho pobre que estava indo para a mesma cidade e ele resolveu dar uma carona pro judeuzinho na carruagem dele. Neuza, eu e você beber. Eu tô bebendo ainda, na verdade. Graças a Deus. Um pouquinho só. E aí o médico deu uma carona pro judeuzinho. E quando vai indo o judeuzinho pobre na carruagem junto com o médico. Ô louco, meu. Ô louco, por quê? Qual o problema? Não faz mal nenhum. Às vezes faz um pouquinho, né?
E lá dentro da carruagem o médico começou a falar com o judeuzinho. Sabe que eu sou um médico, rico, famoso. Eu trato muito bem os meus pacientes, cuido muito bem deles. E o judeuzinho respondeu, eu também. E aí vai seguindo, o médico achou aquele estranho. E o médico foi e falou assim, olha, eu, além de tratar muito bem os meus pacientes, quando eu vou na casa de um dos meus pacientes, atender eles lá, que é um órfão, uma viúva, uma pessoa que está carente, passando necessidade, eu não cobro pelo atendimento e ainda dou uma ajuda para essas pessoas do meu próprio salário. O judeuzinho olhou para ele e falou assim, eu também. E o médico achou aquele negócio estranho. Seguiu mais um pouco e então o médico disse, e tem outra coisa, quando um dos meus pacientes não conseguem ir até o meu consultório, aí eu vou lá na casa deles, cuido deles com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. E o judeuzinho falou assim, eu também. Que o médico já estava bastante incomodado com aquilo. De repente, ele foi e disse, e ao invés de dar 10% como manda a Torá, como dízimo de tudo aquilo que eu recebo, eu dou 20% de todo o dinheiro que eu recebo, eu dou para os meus pacientes, para os pobres, para as pessoas em dificuldade. E o judeuzinho foi e respondeu, eu também. Nessa hora o médico não se aguentou mais. Ele ficou bravíssimo, ficou puto. E virou pro judeuzinho e falou assim, mas você é médico também? Quem... Tudo que eu falo, você fala eu também. Você é médico? Você é... O que é? Quem é você? O que você é? Aí falo, o judeuzinho foi e falou assim, não, eu também só conto a parte boa. Eu também só conto a parte boa. Ou seja, não existe santinho, pessoal. Não existe santinho. Nem eu, nem você, nem ninguém é santinho perfeito. Todo mundo tem a parte boa e a parte ruim. Não tenta esconder ela. Não tenta fingir que você não tem. Né? Eu também só conto a parte boa. Guarneuzete está perguntando aqui, você bebeu hoje? Eu bebi um pouquinho. Tô na terceira garrafinha de Heineken. Não sei nem se pode falar Heineken nas lives. E já tô encerrando a live e a cerveja. Preciso fingir que eu sou santo. Preciso fingir que eu sou perfeito. Obviamente eu não bebo na hora que eu tô fazendo terapia, na hora que eu tô fazendo live. Às vezes eu bebo. Primeira vez, na verdade, que eu tô fazendo uma live, tomando uma cervejinha. Normalmente eu faço sem beber, tá, pessoal? Mas, enfim. A gente tem que olhar para a realidade. Olhar para a realidade. Às vezes a gente julga uma pessoa pelo retalho que a gente sabe dela. A gente julga a pessoa pelo retalho que a gente sabe dela. Todo mundo tem várias partes. E algumas estão bem ocultas. Algumas estão bem ocultas. Mas é muito fácil julgar alguém pelo um pedacinho da vida dela que você conhece. Ah, ele está falando isso aqui porque ele bebeu. Tá. Pode ser sua opinião. Talvez amanhã sem beber, sem efeito nenhum de álcool, eu consiga falar tudo isso do mesmo jeito, eu consiga ter as mesmas opiniões. Talvez eu fale alguma coisa sem beber nada e talvez eu mude de opinião depois, estando sóbrio também. Não é aí que está o X da questão. É olhar para o que é real. É olhar para o que faz sentido na vida. O que é realidade? O que faz sentido? É aí que está
o X da questão. Não é o retalho que demonstra o todo. É uma faceta da pessoa. É um pedacinho da pessoa. Não é ela por inteiro. Todo mundo tem várias facetas. Todo mundo tem uma série de comportamentos, de traumas, de emoções, de lutas internas. Todo mundo tem suas dores, seus defeitos e também seus prazeres e suas virtudes. É olhar aquilo que faz sentido para você. Pega o que faz sentido. Aliciana, o meu lado certinho julgando você porque está bebendo numa live. Que divertido. O último gole, Aliciana, ó. Acabou o milho e acabou a pipoca. Pronto. Normal. A gente é assim, cheio de preconceitos, tá? Todo mundo é, inclusive eu. Talvez se fosse o contrário, se fosse você numa live, bebendo, tá eu que estaria te julgando também, porque é bem fácil, nós somos cheios dessas coisas, sabe? Mas aí é que tá a questão. Olha as coisas que eu falei. Olha o que faz sentido ou não para você. Esquece que foi eu que falei. Esquece em quem sou eu. O que eu tô fazendo não importa. Teve um tempo da minha vida que eu era ateu, inclusive. Hoje eu acredito em Deus. E um dia, eu estava passando numa cidade estranha, longe da minha. Boa noite, Vera Lúcia Ramos. Seja bem-vinda. E era um dia que eu estava bem deprê, sabe? A minha luta existencial ali. E aí, uma cidade estranha que eu não conhecia direito, e eu caçando o lugar. Eu cheguei numa rua onde eu fui virar. E aí, eu caçando daquela rua certa, eu acabei ficando meio parado numa esquina, onde tinha um bar. Procurando o lugar para sair, acho que eu ia viajar, sair da cidade. E saiu daquele bar um cara que ele chega empapuçado de cachaça mesmo. Bebão. E rachando de bêbado. E eu olhei para ele assim. Ele olhou dentro dos meus olhos e virou para mim e falou assim: mas você é um anjo de Deus. E eu julguei ele pra caramba na hora, sabe? Esse bêbado tá sabendo o que tá falando. Só que olha que louco. Aquilo que ele falou tocou meu coração e trouxe uma sensação boa, independente de qualquer coisa. Eu saí livre daquela depressão, daquela tristeza que eu tava. Então, hoje eu entendo que, tipo assim, talvez ele foi o enviado de Deus na minha vida. É muito fácil a gente olhar para as coisas cheio de preconceito, cheio de ideias erradas. Mas a gente sabe muito pouca coisa sobre a vida. Dizia Sócrates, né? Eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei. Hoje mesmo eu estava conversando com minha mãe mais cedo a respeito de Davi e de Saul. Saul, olha para você ver, os 10 mandamentos, um dos mandamentos é não matarás. Deus mandou Saul matar todos os amalequitas. Está lá no livro dos reis. Vá lá e mata o gado, as ovelhas,
tudo, mulher, criança, mata todo mundo. E aí Saul resolveu não matar todo mundo. Quando ele estava vindo, Deus mandou o profeta Samuel ir lá falar com ele. Você não matou o rei, você não matou o gado, as ovelhas, mulher, criança, algumas coisas você não matou. E Deus vai te julgar porque você não matou. Olha que loucura isso. O mandamento dos 10 mandamentos, um é não matarás. E Deus apelou com Saul porque ele não matou. Porque ele não descumpriu o mandamento. Olha que loucura. Daí a pouco, Deus falou com o mesmo Samuel. Encontrei no meio dos filhos de Jessé um homem cujo coração é igual ao meu. Davi, o outro rei que veio depois de Saul. Davi, olha só, que loucura. Saul, Deus não gostou dele porque ele cumpriu o mandamento que é não matar. Mas Deus queria que ele matasse. Mas Davi descumpriu 2 mandamentos. Porque ele adulterou e ele matou o marido da mulher com quem ele adulterou para encobrir o adultério dele. Ele descumpriu 2 mandamentos e era o cara que tinha o coração segundo de Deus. Então quem que entende isso? Quem que compreende? Não dá para compreender. Eu sei que eu assumi isso, que eu sou um ser imperfeito. Eu sou um ser cheio de falhas, cheio de erros. Mas também cheio de virtudes. A frase do meu WhatsApp é tão forte e tão frágil. Tem uma força gigantesca dentro de mim e uma fragilidade do mesmo tamanho. Tem um amor intenso que quer se doar, que quer ser altruísta. E um monte de egoísmo também. E eu tento equilibrar as 2 forças, temperar uma com a outra. Eu deixei de viver um personagem, sabe? E talvez tudo isso que está acontecendo aqui e agora, esse momento aqui, essa oportunidade da gente estar aqui conversando, abrindo o coração, falando das próprias fraquezas, dos próprios erros e das próprias virtudes, seja justamente o que a humanidade está precisando. Parar de fingir ser uma coisa que não é. Parar de se santificar ou de se endemonizar. Não, somos humanos. Quando não erra de um lado, erra do outro. Quando não acerta de um lado, acerta do outro. Às vezes acerta errando, às vezes erra acertando. E é mais ou menos isso, assim. Então, tudo bem se me julgar, é normal. Mas julga também as coisas que eu falei e vê se algumas delas fazem sentido para você. Eu te prometo que eu falo todas essas coisas que eu falei aqui sem ter bebido uma gota de álcool. Eu falo do mesmo jeitinho. Vera Lúcia, boa noite. A MR, até Jesus, o Filho de Deus, foi julgado, imagina eu. Por isso nem ligo. Isso, exatamente. Então, ou seja, você vai sendo julgado a todo tempo. É a toda live. Tipo assim, o que é o efeito da cerveja? Eu bebi 3 garrafinhas de Heineken e uma latinha de outra cerveja. Que momento que a cerveja começou a fazer efeito? Que momento que ela alterou a minha consciência ou o que eu estava falando? E que momento que era ela, que momento que não era ela? Não dá para você dividir isso. Então, é isso. Amigo, mas nós somos semelhantes a Deus? Exatamente, eu acredito nisso hoje. Tem uma essência divina dentro de cada um de nós. Essa essência é divina. Se você for olhar de verdade, você vai encontrar lá em algum ponto a sua verdadeira essência. A sua essência, ela é quem você é de verdade. E viver a essência é simplesmente saber que você não é perfeito. Saber que é... Olha que confusão que é isso, olha que paradoxo que é isso. É um corpo carnal, animal,
ambicioso, egoísta, fundido a uma alma santa, a uma alma imaculada, a uma alma cheia de altruísmo, de amor, de caridade. Essa confusão que nós somos. Vai fazer o quê? É essa confusão. Aprendi muito com essa live, obrigado por essa oportunidade. Desculpa pela brincadeira. Não tem nada que se desculpar, Aliciana, principalmente você, do fundo do meu coração. Eu te agradeço muito pela sua contribuição desde o primeiro momento. Você foi participativa, você fez a live acontecer, porque você participou, comentou, perguntou, se expôs também. E é isso que eu estou dizendo. Entende? Quando eu disse que nos dias de hoje você vai perceber que a gente está perdendo até o direito de ser idiota. Porque, pensa comigo, quando uma pessoa é idiota, ela não pode expor sua idiotice. Se ela expõe sua idiotice, pelo menos alguém pode ensinar, tipo essa galera que fala que a Terra é plana, né? Pelo menos se o cara vai lá e fala assim, não, olha, acho que a Terra é plana, aí você vai poder argumentar com ele, irmão, olha, você já viu um eclipse? Você vê lá que a forma é arredondada? Você vê que as coisas sempre no universo são redondas, todas as formas no universo, então você vai conseguir ter algum argumento para ele, se ele quiser, né, se ele for, como se diz, honesto intelectualmente, ele pode pelo menos observar os seus argumentos, não é acreditar. Isso é uma bobagem quando alguém quer ser dono da verdade, sabe? Qualquer pessoa que quer ser dona da verdade, quanto mais a pessoa briga para ser dona da verdade, para mim mais ela está mentindo. Isso é uma bobagem. A verdade, ela não tem medo de ser investigada. Esse dia eu dei esse exemplo para uma cliente também. Eu falei assim, imagina que você eu não lembro com exatidão, mas uma coisa mais ou menos assim, que tipo assim, sim, lembrei. Foi um estudante, né? Aí eu falei, imagina que você, mais seus colegas de escola resolveram fazer uma festa e você ficou incumbida de ser a pessoa que arrecada o dinheiro das pessoas para fazer a festa, aí você arrecadou o dinheiro de todo mundo e foi lá e fez a festa. Depois da festa pronta, algum dos seus colegas foi lá e começou a suspeitar que você roubou. Mas na verdade você não roubou. Você tem todas as notas, você fez tudo certinho, tudo perfeito. Como você sabe que você de fato não roubou nada? Como você sabe que você foi perfeitamente honesta? O que você mais quer a partir do momento que houve essa acusação? O que você mais quer é que investigue. Não é não? Ou seja, eu tô tão certo que eu fiz tudo certinho, que eu não roubei nem um centavo de ninguém, que todo o dinheiro que eu arrecadei eu investi na festa. Eu tenho as notas aqui. Eu quero que investigue, eu quero que vai lá nos comércios onde eu comprei, que olha se o preço não é aquele realmente, que olha se as quantidades que foram gastas não fossem realmente aquelas. Entende? Ou seja, a transparência, para quem fez certo, é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. A pessoa tem, ela tem orgulho de que prova agora que aqui, ó, que tá aqui preto no branco, tá tudo certinho. Agora, já quem roubou, esse não quer ser investigado. Então a verdade não tem medo de investigação, não. A verdade não tem medo de investigação. Então quando a gente está aqui conversando, querendo de fato aprender, querendo de fato ensinar, querendo de verdade evoluir, querendo de fato desenvolver, quando a gente está com a verdade, a gente não teme isso. Entende? Então, a gente está aqui é justamente para isso, é para nos relacionar, é para conversar, para ouvir a opinião do outro, para emitir a nossa opinião, juntar as duas opiniões e encontrar uma opinião, uma terceira opinião que nem é uma nem a outra, é a mistura das duas. Então, a brincadeira é boa, desde com respeito, desde com, né, como foi, graças a Deus, todo mundo se relacionou, conversou, comentou aqui, sempre com respeito, com educação. A galera falou de política, teve quem era a favor do Lula, teve quem era a favor do Bolsonaro, teve esquerda, teve direita, mas todo mundo com respeito. Então é nesse sentido que é a coisa boa. É nesse sentido que a coisa flui. É que todos nós
possamos expor as nossas dúvidas, até as nossas tolices, mas com uma honestidade intelectual. Honestidade intelectual. Isso aí eu acho que é importante. Honestidade intelectual. Que é aquela pessoa que ela está expondo o que ela acha, o que ela acredita, mas ao mesmo tempo ela está sendo honesta do ponto de vista de o que eu vi como contra-argumento do que eu falei, eu vou analisar para ver o que é a verdade. Quando você está apaixonado por você mesmo, quando você está apaixonado pelo seu argumento, aí vira um problema. Mas quando você está apaixonado pela verdade, é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Então, eu quero aqui deixar o meu coração aberto sempre nas lives, em tudo que eu vou fazer aqui. Seja bebendo uma cervejinha, seja não bebendo. É ser honesto intelectualmente. Querer encontrar a verdade. Dentro das relações humanas, dentro do comportamento, dentro do ambiente emocional que nós vivemos, das nossas próprias lutas, das nossas próprias dores. Encontrar o que é real nesse mundo. O que dá pra gente replicar principalmente. Qual é o exemplo que a gente quer deixar para as próximas gerações, para os nossos filhos, as pessoas que nós queremos ser, com integridade, com transparência, com verdade. Isso é o ponto. Então, mais uma vez, Aliciana, agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado pela sua participação aqui na live. Os demais participantes aí também. Foi muito legal estar aqui com vocês. E que tudo que a gente falou nesse ambiente assim divertido, descontraído, animado, sorrindo, brincando, se divertindo, mas ao mesmo tempo falando a verdade. Eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é bastante saudável, sabe? Se a gente puder abrir o coração, falar de coisas sérias, mas ao mesmo tempo de maneira divertida, de maneira descontraída. Não precisa ser sério, ranzinza, sisudo. Não. Muito pelo contrário. Que possa ser sério no sentido da importância, mas ao mesmo tempo de uma maneira divertida, de uma maneira descontraída. E para encerrar, mais uma história que eu ouvi de um rabino muito legal, que um rabino chegou na sinagoga e que tava todo mundo lá muito sisudo, muito sério. E que ele pegou, a gente brincava na minha infância de guerra de mamona, né? Não sei se vocês nem conhecem, vocês conhecem o que é isso. Mas lá não era mamona, era uma frutinha que tinha lá e eles começaram. O rabino começou dentro da igreja, dentro da sinagoga, fazer uma guerra dessas frutinhas. Um jogando no outro, ele começou a jogar nas outras pessoas, as outras pessoas entraram no clima e começou a virar aquela farra, aquela bagunça lá. Um jogando no outro. E virou aquela confusão, aquela uma brincadeira dentro da sinagoga. Chegou um rabino mais velho, todo sisudo, e foi passar, investigar quem é o responsável por isso aqui. E encontrou o outro rabino que tinha começado a guerrinha de frutinhas e deu uma bronca nele e falou: é por causa de pessoas como você que o segundo templo foi destruído, porque você é uma pessoa cheia de anarquia, cheia de algazarra, cheia de bagunça, que não respeita o lugar e as coisas, e deu aquela mal bronca. Depois, mais tarde, esse mesmo rabino, esse mesmo rabino, sisudo, misturei rabino com sisudo e virou rabudo, mas esse mesmo rabino, sisudão, foi passando e ele encontrou um judeu sentado no formigueiro e as formigas picando e ele chorando de tristeza por causa da destruição desse templo, do segundo templo de Israel. E aí, na hora que ele viu aquilo, aquela dor, ele se comoveu com aquela lamentação, com aquela tristeza daquele judeu, e ele virou para ele e falou assim: é por causa de pessoas como você que o terceiro templo vai ser construído. Mas quando ele se aproximou, ele percebeu que era o mesmo rabino que tinha começado a guerra de frutinhas. Era o mesmo rabino que ele condenou, dizendo que era o culpado do segundo templo ter sido destruído. Mas agora ele estava dizendo que por causa dessa mesma pessoa, o terceiro templo ia ser construído. Então olha que paradoxo. Então é nesse paradoxo é que existe o ser humano.
É nesse paradoxo entre o bem e o mal, entre a seriedade e ser sisudo, entre ser bom, amável e ser egoísta. É nesse paradoxo que nós somos criados, que nós existimos. Todos nós somos, no fundo, um paradoxo. Porque quanto mais você tenta ser perfeito, quanto mais você tenta ser bonzinho demais, mais você erra. Até na Bíblia diz o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então é nessa luta, nessa briga que existe dentro de nós, de tentar ser uma coisa que nós na verdade não somos. É nesse paradoxo que a gente precisa encontrar a solução. De saber que lá no fundo, no fundo, por mais que a gente queira ser bom, às vezes a gente comete erros, a gente faz o mal. E por mais que às vezes a gente acredita que a gente é mal, a gente às vezes faz o bem. Então tem um paradoxo existencial dentro de todos os seres humanos. Acreditar nisso, entender isso, aceitar que isso é assim. E ainda assim, fazer o seu melhor. Fazer tudo o que você pode fazer, mesmo dentro dessa confusão, mesmo dentro desse paradoxo, mesmo dentro desse monte de dúvidas, de loucuras que é a vida humana. Se você consegue fazer o bem, apesar disso tudo, você já é um herói. Você já é um sobrevivente. Viu, Alicena? Você já é uma sobrevivente. Só de estar aqui. Só de estar aí nessa busca de querer não ferir os outros, como foi uma pergunta maravilhosa que você fez aqui. Como fugir disso sem ferir os outros? Entende? Olha só a preocupação que você tem de se curar sem machucar outra pessoa. Então é nisso. Algumas pessoas que te conhecem talvez te julgam por um retalho seu, por uma parte de você que elas conhecem. Mas não conhece a parte sua que sofre quando você machuca os outros. Não conhece uma parte sua que está ali preocupada em não machucar as outras pessoas. É isso, é ser humano. Entende? É isso que a gente precisa ter mais. Pessoas que se importam com a dor dos outros, pessoas que querem evoluir, que querem melhorar, mas sem abandonar os demais, sem pisar sobre os outros, sem se achar eu tô mais evoluído e o outro aqui. Esses dias mesmo eu vi um post no Instagram que estava escrito assim: a dificuldade de quando a gente se torna mais espiritualizado é ter que suportar as outras pessoas que não evoluíram. O quê? Quem é você para dizer que o outro é mais ou menos evoluído? Eu até pus um comentário, eu falei assim, eu queria saber qual é a régua que mede ou a balança que você pesa, para saber se você é mais ou menos evoluído que o outro. Ninguém sabe. Ninguém sabe, só Deus sabe. Às vezes aquele que você está olhando e você pensa, esse aqui já está lascado. Esse aí não é, ele está bem. E às vezes você que está achando que você está bem e está julgando o outro, é que não está. Entende? Então eu acho que é muito sábio quando você é sisudo, é carrancudo e cobra muito de si mesmo. Mas com o outro você é gentil, você é perdoador. Aí faz sentido. Agora aquele que ele é muito gentil com ele mesmo, para ele mesmo, meu Deus, eu sou muito bonzinho, eu tenho que me perdoar, eu tenho que me aceitar. Para ele é todo cheio de dedos, cheio de carinho. Mas com o outro, aí ele já é todo sisudão, todo carrancudo. Eu não acho que é esse o caminho, sabe? Eu acho que o caminho é você cuidar da sua própria vida. Cada um cuidar da sua própria vida. Você pode contribuir para a vida do outro, para a evolução do outro, pelo caminho de se doar, de amar, de ser gentil, ótimo. Mas para você ser o cobrador, para você ser o Satanás foi lá no céu falar de Jó, né? Você ser esse, não acho que é bem o caminho. Então, o livre-arbítrio consiste em você olhar para a própria vida, cuidar da própria vida, fazer o que você pode fazer para viver a sua própria essência. Saber que você não é um ser humano perfeito, você não é nem um demônio e nem um anjinho, você é a mistura dos dois. E a partir do momento que você entende isso, que você vive isso,
Eu acho que aí você vai poder contribuir muito mais com a vida do outro. Você vai ser mais humilde para julgar o outro, para não condenar o outro, para não estar cobrando do outro, mais autocobrança para o outro, mais gentileza, mais amor, mais perdão. Se você facilita a vida do outro, você já está sendo um anjo. Tá certo? Muito obrigado por todos. Boa noite. Durmam com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.